Bom dia, pessoal. Estamos aqui na nossa live às 7h12 da manhã no Amor em Gotas. Hoje eu separei mais uma pergunta de um seguidor que ele perguntou o seguinte sobre os combinados. A partir de qual idade os combinados funcionam? Muito interessante sua pergunta. Só que para eu te responder isso agora, eu preciso fazer algumas considerações. Oi, Lidiane, bom dia. Algumas considerações sobre a questão dos combinados. Porque os combinados não são simplesmente aquela situação de que eu faço os combinados para a criança me obedecer de qualquer forma. E ela tem que cumprir os combinados e pronto, acabou. Não é bem assim. Existe uma série de considerações que a gente precisa colocar em pauta. Porque, na verdade, o combinado não é uma ferramenta de manipulação sua em relação à criança. O combinado precisa envolver respeito, consideração, escuta ativa e por aí vai. O combinado precisa levar em consideração o pensamento da criança, o desejo da criança e entrar num acordo. Quando a gente vai para uma empresa que a gente vai trabalhar e você vai na empresa e você recebe aquele acordo, aquele contrato, e você começa a analisar o contrato e fala assim: porque a pessoa tem que, o trabalhador tem que trabalhar de domingo a domingo, o trabalhador vai receber tanto de salário, não tem hora para trabalhar, não tem nenhum limite, só a empresa está ganhando. Você vai concordar? Do jeito que a empresa quer, tudo do jeito que a empresa quer. Ali não tem nada te beneficiando, só beneficia a empresa. Ou vice-versa. Você acha que vai haver um acordo? Você acha que as duas partes vão estar satisfeitas com aquela situação? Então, tudo isso a gente tem que analisar. Então, os combinados nada mais são do que contratos, do que acordos, parceria. O que é? Você vai ensinar a criança a fazer combinados que no futuro ela vai aprender essas habilidades para lidar no futuro com as suas relações, sejam elas quais forem. Num casamento, por exemplo, é uma parceria, o casamento é uma parceria, mas se só um tem que dar e só o outro receber, por exemplo, não, cuidar da casa é só a mulher. Só ela lava a louça, só ela arruma a casa, só ela... Tem que estar tudo sempre pronto, arrumado. O marido só chega, senta e vai ver televisão. Você vai concordar? É um acordo. Então, o combinado é um acordo. E ele precisa ser trabalhado dia a dia com a criança. Então, o que a gente quer ao fazer um combinado? O que a gente quer conseguir com aquele combinado? A gente tem que fazer essa pergunta. A gente quer fazer com que a criança faça o que você quer, a qualquer custo, te obedeça e pronto. Esses combinados não seriam ordens disfarçadas de combinados? Ou seja, você determina, você decide tudo e a criança tem simplesmente que cumprir de qualquer forma. Esse combinado não seria uma forma mascarada de fazer com que seu filho te obedeça? Vai acontecer isso, filho, vamos fazer um combinado aqui. Nós vamos sair agora para ir para casa da sua tia, o aniversário do seu primo, e lá você vai ter que se comportar de tal forma, lá você vai ter que ficar sentadinho e tal, você vai ter que se comportar de tal forma. É uma coisa que vem de cima para baixo. A criança no máximo vai fazer Aí a gente acaba de falar, fala assim, combinado? Muito simples, né? Eu decidi tudo, eu resolvi tudo, eu fiz tudo, vai ter que ser do meu jeito. A criança não precisa nem entender aquilo que está acontecendo, ela tem apenas que obedecer. Enquanto essas ordens forem dadas, seguidas a palavra combinado, não tem chance de dar certo. A chance é mínima, porque vai ser uma coisa imposta de cima para baixo. É um comando que você está dando para a criança e ela tem que fazer. Ela tem que obedecer, senão vai ter punição, etc. Então, isso não é o combinado.
É apenas você estar estipulando como as coisas têm que acontecer do seu jeito. Então, não é sobre o resultado desse combinado que a gente está falando, é sobre o processo. É sobre a forma que você vai ensinar a criança as competências de vida, para ela aprender a lidar com isso futuramente. Então, se você for apenas dar ordens para que ela, no final você diz combinado, aí tá tudo bem, né? Tudo bem para você. Mas e para a criança? Ela entendeu por que você fez aquele combinado? Por que ela tem que fazer daquele jeito? Ela contribuiu com a ideia dela? Você sabe o que ela está pensando sobre aquilo? Ela entendeu aquela ordem? Ordem, né? Ela está compreendendo, ela está participando do processo. Então, tudo isso a gente tem que fazer essa pergunta. Então, vamos lá. Na verdade, para que eu faço combinado com meu filho? Para eu ensiná-lo as competências de vida, que vão fazer toda a diferença na adolescência dele e na vida adulta. De como ele vai lidar com tudo isso na vida adulta. Quando ele se casar, quando ele for trabalhar, quando ele for conversar com os colegas, decidir com os colegas lá na adolescência o que a gente vai fazer, o que é legal fazer, o que não é, para que festa que a gente vai, se deve ir, se essa festa é legal, se ela vai ter coisas boas lá ou vão ter coisas que eu não vou poder fazer. Então, tudo isso esses combinados são a forma de você criar essas habilidades no seu filho. Então, os combinados, eles são uma forma de ensinar. Não é simplesmente comandos para a criança obedecer, um robozinho. Você estipula, ela obedece. Não cumpre, punição. Não é isso. Não é desse mecanismo que nós estamos falando. Nós estamos falando de um aprendizado, de um processo de aprendizado diário, constante. Lembra do amor, ensino, exemplo, disciplina? Os combinados são um instrumento excelente para você trabalhar todas essas coisas. Você vai demonstrar amor através dos combinados, você vai ensinar, você vai dar exemplo e você vai disciplinar. Definir limites com as crianças. O combinado é uma ferramenta excelente para você trabalhar isso, mas nessa visão de construção juntos, de contribuição das duas partes. As duas partes têm que aprender a negociar para que a coisa seja satisfatória tanto para um quanto para outro. É só você lembrar do contrato lá da empresa. Se você não concordar com o que está lá no contrato, você não vai assinar aquele contrato. A mesma coisa a criança. Se ela não entender, se ela não concordar, se ela não achar que aquilo está sendo bom para ela também, ela não vai cumprir. Ela não vai assinar esse contrato com você, certo? Então, os combinados são uma forma de ensinar. O quê? Porque os combinados, eles são para gerar atitudes e criar bons hábitos. O que são atitudes? As atitudes envolvem aquilo que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço em certo momento. Por exemplo, a gente vai passear no shopping. Então, eu preciso gerar certas atitudes ali naquela situação pontual, que é como que eu vou me comportar, o que eu vou fazer, o que a gente vai poder fazer, o que não vai poder fazer lá no shopping, o que a gente vai deixar para depois. A gente precisa sentar e gerar essa atitude. O que eu vou fazer lá? É uma coisa momentânea. E também para criar hábitos, bons hábitos, porque é uma coisa mais a longo prazo. Por exemplo, a criança criar o hábito de fazer a tarefa todos os dias. Criar o hábito de tomar banho todos os dias. De apagar a luz na hora que sair do cômodo. E assim vai, não é? De aprender a guardar os brinquedos depois de brincar. São hábitos. E existem as questões pontuais que geram atitudes ali naquele momento. Então, são para essas duas coisas que a gente vai fazer os combinados. Para gerar atitudes, que são coisas pontuais. Naquele dia a gente precisa resolver tal coisa. Então, a gente vai combinar como é que vão ser essas atitudes ali naquele dia, daquela situação. E também para gerar hábitos diários. Situações que precisam de longo prazo, rotinas, né? Longo prazo, que vão acontecendo a longo prazo. E a criança vai aprendendo através daquela rotina também. Então, a gente aprende a criar, os combinados têm o objetivo de criar competências na criança. Por exemplo,
resiliência, empatia e capacidade de negociação. O que é a resiliência? Por que a gente vai ajudar a criança a ser resiliente? Porque ela precisa aprender que não é só o que ela quer, mas também não é só o que os pais querem, o adulto quer. A gente vai aprender a aceitar, a ceder, tanto um lado quanto o outro. Gente, os combinados, eles trabalham as duas partes. E mais, né, principalmente a criança, porque a gente está ali como adulto para ensinar, para compreender, para ouvir. A gente tem que dar o exemplo. Então, é muito interessante essa questão da resiliência, porque a criança tem que aprender que hoje não vai dar para a gente ir no parquinho, porque a mamãe tem um serviço para fazer, é muito importante, e que tal a gente ir no parquinho mais tarde? Não dá para ir agora. Vamos combinar aqui, vamos ver como é que a gente pode fazer. O que você acha melhor? Então, ele vai entender que não, ele nem sempre ele vai conseguir as coisas na hora que ele quer, mas na hora que for possível para as duas partes. Então, a gente vai aprender a compreender a criança, a entender o lado dela, saber o que ela espera, o que ela sente, o que ela pensa, e comigo também eu vou colocar o que eu penso, o que eu posso, o que está dentro das minhas possibilidades, e a gente vai entrar num acordo. Isso é o combinado. Passou disso, gente, não é combinado. Não tá fluindo, não tá acontecendo da forma que deveria ser. E outra coisa é a empatia. A criança também aprende a ser empática, entender o que o outro pensa, saber que ele também está sendo entendido, está sendo considerado, está sendo respeitado, e ele também tem que respeitar o outro. Se colocar no lugar do outro, mas sem competição de poder. Ou seja, quem manda mais? Às vezes a gente está nessa relação com o filho. Então eu faço o combinado para mostrar que quem manda sou eu, que eu tenho que obedecer, eu é que manipulo. E eu quero que as coisas saiam do meu jeito. E ele tem que dar o resultado. E se ele não guardar os brinquedos naquela hora que foi determinado por mim, ele vai ser punido. Ele vai acontecer uma série de situações ali que ele vai ser punido. Se ele entendeu por que ele precisa guardar os brinquedos, você conseguiu mostrar para ele que é importante ele guardar os brinquedos, porque senão os brinquedos vão quebrar, porque vai ficar espalhado pela casa, as pessoas vão pisar, vai ficar desarrumado. Na hora que ele for procurar um brinquedo, ele não vai achar, porque talvez o brinquedo está lá embaixo do sofá e ele não viu. Então, existe essa compreensão ou não? Ou simplesmente ele tem que guardar os brinquedos e acabou? Não. Então, a gente precisa demonstrar que ele vai aprender a ser empático, a entender o que o outro precisa, o que ele precisa, se colocar no lugar do outro, ver que não pode deixar os brinquedos espalhados porque a mamãe acabou de arrumar a casa e ele precisa se colocar no lugar da mamãe, porque isso é difícil, é complicado, é trabalhoso, então não tem que ser a mamãe guardar os brinquedos toda vez, ele precisa ter responsabilidade sobre isso. Então, ele vai se colocar no lugar do outro, ele vai aprender a ser empático. E a capacidade de negociação. Por quê? Mamãe, a mãe vai falar assim, filho, eu tenho observado que você não tem conseguido tomar banho a tempo, né? A gente tem dormido muito tarde, tá frio, a gente precisa tomar banho mais cedo. Vamos sentar aqui, o que você acha da gente trocar esse horário do banho? Vamos sentar, o que fica melhor para você? O que você acha? Você quer tomar banho antes de ver o desenho ou depois de ver o desenho? Nós vamos fazer o quê? Você vai jantar primeiro e depois a gente vai tomar banho? Vamos pensar aqui, o que fica melhor? Vamos conversar? Vamos trocar ideia? Porque a criança vai participar daquela decisão. Ele vai sentir a responsabilidade. Você pode ficar sem tomar banho. Será que tomar banho muito tarde? Olha, já tá tarde, tá frio. Será que é legal você tomar banho e sair do banheiro, né, sentindo frio e tal? Vai conversar com a criança. A criança vai entender. Ela vai participar daquele processo. E não simplesmente, olha, acabou a hora de tomar banho às 8 horas. Aí ele estava lá no melhor do desenho dele, o desenho que ele mais gosta. Ele tem que. Aí fica irritado porque você desligou a televisão e mandou ele tomar banho naquele momento. E ele ficou com raiva. Aí a cria birra. Olha só de onde que vem a birra. Por quê? Não houve um acordo. A criança não compreendeu o processo
de realização daquela atividade, o porquê, porque é necessário. Então, gente, é bem mais complexo. Os combinados não é simplesmente chegar lá e falar assim, ah, nós vamos fazer desse jeito combinado? Não é assim. É uma coisa mais elaborada. A gente tem que mudar a nossa cabeça. Lembra a questão de que a gente tem que se autoconhecer e reeducar antes de educar os nossos filhos? Então, a gente precisa mudar a nossa visão de autoridade. Então, não é autoritarismo, é autoridade, é diferente. Aquele que tem autoridade, ele exerce autoridade com sabedoria e não é com imposição. Eu não sei se vocês concordam, mas o Gustavo, bom dia. Os pais têm que estar equilibrados mentalmente para poder passar o certo. Falou tudo, Gustavo. É isso mesmo. Os pais precisam estar em equilíbrio dos seus valores, das coisas que ele aprendeu, para que ele possa passar o que é real para a criança, o que é verdadeiro, construtivo, ações positivas e proativas. E o combinado, gente, é um excelente instrumento de trabalho para os pais. É excelente. Para os pais, professores, é excelente. Porque você aprende tudo isso que eu estou falando aqui, que você ensina para a criança, você aprende também. Lembra que educar é você ensina e aprende ao mesmo tempo? Lembra da espiral do amor, que eu já expliquei como que funciona a espiral do amor? Os dois aprendem, os dois ensinam, os dois crescem, os dois amadurecem, os dois se amam, porque aquele ensino vai passar várias vezes no mesmo ponto e cada vez mais amplo e mais profundo. E os combinados são um excelente instrumento de trabalho para você se relacionar com seu filho. É muito bom. Então a criança vai aprender também, né, que eu falei das três competências que a gente desenvolve na criança através dos combinados: resiliência, empatia e capacidade de negociação. Olha que interessante, para ele aprender a gerenciar a sua própria vida e se comunicar, aprender a escutar, aprender a expor suas ideias de forma compreensiva, não é de forma agressiva, mas de forma simples, de forma amorosa, respeitosa. Né? Ele não precisa impor as ideias, por exemplo, ele vai ler lá aquele contrato, lembra do contrato que eu falei? Ele vai lá no futuro, lê aquele contrato que ele está fazendo com a empresa, aí ele vai, não concorda, ele vai simplesmente rasgar o contrato na frente do empresário e vai bater na mesa, vai sair batendo pé, fazendo cara feia? Não, como que ele vai fazer? Ele vai sentar e vai conversar. Olha, realmente esse contrato aqui você fez, mas eu não estou concordando com isso. Tem condição de mudar essa situação aqui? Isso aqui para mim fica mais fácil dessa forma. Como que a gente pode fazer? Vamos chegar aqui no meio termo? Ele vai aprender a negociar lá na frente. Até nos relacionamentos dele, na questão amorosa, na questão afetiva. Tudo ele vai aprender a lidar. Porque a gente tem como conversar, resolver questões assim, um tapa, na agressividade, na violência? Não, gente. Tudo é conversado. Então, o que é os combinados? É aprender a dialogar, aprender a conversar. Eu coloco a minha parte, você coloca a sua parte e a gente chega num acordo. O que eu preciso, o que você precisa, a gente vai chegar num acordo. É claro, gente, que a autoridade é sempre dos pais, mas a autoridade para liderar esse processo. Nós temos autoridade, porque nós somos líderes, para liderar de forma harmônica, equilibrada o processo. E não simplesmente impor aquilo que a gente acha, que a gente pensa. Então, os combinados eles precisam ser formulados, decididos, entendidos junto com a criança. E outra coisa, gente, eles adoram colaborar. As crianças amam colaborar. Quando eles entendem o que você quer, o que precisa ser feito, eles amam colaborar. Aí não vai ter a birra, não vai ter a pirraça, porque ele entendeu. Aquilo veio de dentro dele, não veio de fora, imposto por você ou pelo adulto que está impondo aquilo ali. A gente pode ver pelas leis do nosso país. Quando as leis são construídas com a participação democrática do povo, o povo obedece, gente. É mais fácil obedecer. Agora, impõe autoritarismo, né? Os governos ditadores. Ninguém aceita, tem revolução.
Aí tem quebra-pau, não tem? O que que o povo faz? Se revolta. Gente, a criança é a mesma coisa. Se ela não concorda, se ela não aceita, se aquilo está sendo incômodo para ela, ela vai se revoltar. Aí a birra, a pirraça. Consegue entender o porquê que a gente não pode impor a questão dos combinados? Então, através dos combinados, nós vamos ensinar a criança a se relacionar, a negociar, a lidar com a frustração, porque tudo bem, gente, ela não pode brincar agora de pique com um coleguinha que está lá fora, mas tem a hora que ela pode brincar. Vamos combinar qual hora que vai ser melhor para você? Vamos ver se hoje vai dar para você ir lá na casa do coleguinha. Vamos ligar para a mãe dele, ver se hoje dá. Gente, tudo conversado. Olha, a mãe dele falou que agora ela precisa resolver um problema que não dá para ela receber você lá. Aí a gente pode combinar com ela da gente ir lá amanhã. Ela falou que amanhã de manhã tem jeito. Vamos deixar para amanhã de manhã? Ah, então tá, amanhã dá? Então tá. Beleza, entendeu, gente? É um processo, é um entendimento. Gente, isso é um autocontrole nosso. É um aprendizado nosso também, porque não é fácil. O Gustavo, vejo hoje que estas séries do Netflix estão deixando os filhos de lado. Ah, com certeza. A gente para de dar atenção ao filho e fica ligado lá no Netflix ou no celular mesmo, né, gente? Lá nas mensagens do WhatsApp e a criança fica sem atenção. E eu preciso desenvolver a escutativa, lembra? Eu preciso desenvolver a escutativa. Aí outra coisa, aí o meu seguidor perguntou, né? A partir de que idade os combinados podem ser feitos? Primeira coisa é você diminuir a sua expectativa em relação ao cumprimento desse combinado. Lembra que é o processo que é importante e não o resultado? Não é que eu quero fazer o combinado porque eu quero que a criança aprenda a apagar a luz depois que ela sair do cômodo. Tem que ser assim, eu quero que ela aprenda dessa forma. Não, não é o resultado que eu estou preocupado, eu estou preocupado com o processo. Como está sendo esse processo de elaboração dessa regra com a criança. Eu estou ouvindo ela, eu estou explicando para ela a necessidade da luz apagada, eu estou ajudando ela a compreender isso. É o processo que eu estou preocupada. Aí um dia ou outro, gente, ela vai esquecer de apagar a luz. Aí você vai brigar, você vai escorraçar a criança, vai punir, vai deixar a criança totalmente embaraçada. Não, gente, você vai entender. Porque você também quer. Gente, voltou. Então, ela não tem que... Você abaixa a sua expectativa, porque às vezes ela não vai cumprir. Você precisa tá sempre relembrando a ela daquilo. Lembra da espiral? Passa pelo mesmo ponto várias vezes e vai só melhorando aquele ensinamento, aquela aprendizagem, vai aumentando, melhorando. Então, você vai ter que ensinar mais de uma vez. Você vai ter que ajudá-la a lembrar do combinado mais de uma vez. Então, ela vai esquecer algumas vezes de apagar a luz. Então, diminua a sua expectativa em relação ao cumprimento do combinado por parte da criança, porque ela está se desenvolvendo fisicamente, emocional e cognitivamente. Então, é um processo, é um desenvolvimento, são fases. Então, não punir a criança pelo não cumprimento do combinado. Você precisa de vez em quando relembrar a criança sobre aquele mesmo combinado. Por exemplo, você pode usar um alarme para combinar que já está na hora de começar a fazer a tarefa. Você pode lembrar ela com palmas. Você pode tocar uma música, etc. Né? De formas que você lembre a criança sobre aquele combinado. Porque até aquilo amadurecer na cabecinha dela leva um tempo. A gente esquece, gente. Nós que somos adultos esquecemos. Por que a criança não tem o direito de esquecer? Ela esquece sim. Aí você vai trabalhar. Filho, calmamente, educadamente. Filho, lembra o combinado? A gente combinou de começar a fazer a tarefa às 3 da tarde? Então vamos? Vamos lá? Entendeu, gente? É com calma. É com tranquilidade, sem estresse. Já falei 200 vezes que era para você fazer a tarefa às 3 horas da tarde. Você não está cumprindo o combinado. É assim? O seu chefe, lá na sua empresa, quando você não cumpre alguma coisa, você esqueceu, como é que ele faz? Você aceita dele gritar com você? Pois é. Então a gente tem que repensar aí essas questões da punição, da forma de cobrança. A gente precisa repensar.
Então, quando um limite for ultrapassado ou uma regra for desobedecida, não tem que ficar dando sermão e punição. É retomar o assunto. Lembra o nosso combinado? Vamos ver aqui o que está acontecendo, né? Você não está conseguindo cumprir esse combinado? Você está com alguma dificuldade? Você quer ajuda? O que está acontecendo? Está com preguicinha? O que a gente vai fazer? Vamos sentar aqui de novo, vamos rever. Vamos rever esse horário, vamos rever essa forma de você estar fazendo isso de uma forma tranquila. Vamos lá ver o que está acontecendo. Então, é um processo de aprendizado, de desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade da criança. Então, tudo isso o combinado vai ajudar. A criança desenvolver autonomia, desenvolver responsabilidade, mas num processo tranquilo, sem estresse. E existe, gente, existem formas lúdicas de você ensinar o cumprimento dos combinados. A gente pode falar numa outra live também sobre a questão lúdica. Porque tudo para criança, gente, é brincadeira. A criança só aprende através da brincadeira. Já existem estudos científicos sobre isso. A criança só aprende brincando. Então, você pode também usar jogos, brincadeiras, atividades lúdicas para a criança conseguir cumprir os combinados. E é muito legal, porque aquilo depois flui no coraçãozinho dela. Aquilo já vem de dentro. Ela não está cumprindo porque é uma obrigação, porque se ela não cumprir, ela vai ser punida, vai ficar de castigo, vai ficar na disciplina. Não, aquilo flui de dentro dela naturalmente. E ela cumpre numa boa, tranquilo, gostando, sendo feliz naquilo ali. E não se sentindo obrigada, pressionada, manipulada. Então, por exemplo, uma coisa é você pedir a criança para ajudar você a resolver aquela questão. A questão dos brinquedos, por exemplo. Olha, os brinquedos, eu tenho reparado que os brinquedos estão ficando espalhados pela casa depois que você acaba de brincar. Vamos sentar aqui? Como a gente pode resolver essa questão? Passa o problema para a criança, entendeu? Agora o problema não é seu mais. Agora nós vamos resolver juntos aquele problema. O que está acontecendo? Você viu que a gente passa e pisa no brinquedo? Viu aquele carrinho seu quebrou? Você viu que ele quebrou? Então, por que ele quebrou? Ah, porque ele ficou aqui no meio, o papai passou, pisou em cima, não viu. Olha só, como é que nós vamos resolver isso? Aí a criança vai dar uma ideia. Ah, eu não quero guardar os brinquedos. Então você anota lá, não quer guardar os brinquedos. Qual outra ideia que pode ter? Qual outra forma da gente resolver esse problema? Ah, você me ajudar a guardar os brinquedos sozinha. Ah, então tá, mamãe ajudar Joãozinho a guardar os brinquedos. Ah, qual outra solução que pode ter? Um guarda metade, o outro guarda a outra metade. Aí vai. O irmãozinho ajudar a guardar o brinquedo. Ele vai te ajudar. Aí você vai anotando. Aí tem algumas ali que não vai ser possível. Por exemplo, não guardar os brinquedos não é possível. Essa solução não está dentro das condições que a gente tem. Não tem como os brinquedos ficarem. Aí você vai ajudando, a criança vai te ajudando a resolver aquela questão. Então, quando ela ajuda a resolver um problema e ela coloca ali uma solução, ela se sente parte daquela solução. É mais fácil para ela cumprir. Porque ela entendeu, porque ela compartilhou com aquilo ali, ela fez parte daquela solução. Então a responsabilidade é dela também, ela se sente responsável. Aí então vamos à questão da idade, né? A partir de que idade as crianças começam a dar conta, né? De atender e de participar desses combinados. A partir dos 2 anos, a criança já começa a dar sinais de compreensão. Então a gente precisa observar esses sinais que a criança dá, de que ela compreende situações mais simples. Então, por exemplo, é uma criança de 2 anos, ela talvez já tenha condições de não entornar comida em cima da mesa, por exemplo. Ela já sabe que entornou fora do prato, não tá legal. Então você vai conversar com ela, olha só, a mamãe tá te dando comida, ou ela bateu a mão no prato, né? Ou, por exemplo, ela dá um tapa na cara, né? Criança de 2 anos tem essa mania, né? De bater na cara do adulto, né? Então isso não é legal. Aí você já vai combinar com ela, olha, a mãozinha é para fazer carinho, olha só, faz carinho na mamãe, abraça a mamãe, dá um abraço bem gostoso na mamãe. Tá vendo? A mãozinha, o bracinho, para abraçar, para fazer carinho. Não é gostoso?
Então você vai conversar com a criança. Então você vai perceber, você mesmo vai perceber, porque tem crianças que conseguem entender as coisas mais cedo, né? E outras não. Cada uma tem o seu limite. Cada criança tem o seu desenvolvimento. Não compare uma criança com outra. Então, a partir dos 2 anos, você já pode começar a fazer combinados simples com ela. Simples, bem simples. Não adianta você querer que a criança, por exemplo, de 2 anos, saiba que depois de brincar, ela vai ter que guardar os brinquedos. Ela não tem essa compreensão ainda. Você vai trabalhando com ela. A partir dos 3 ou 4 anos, elas já são capazes de manter um diálogo. Criança de 3 ou 4 anos, o Charles. Minha filha Thalita, de 10 anos, regrediu depois que tive o Tiago. Ciúme, sim, Tiago. Isso aí... sim, Charles. Isso aí dá para outra live. Essa questão aí do voltar, né? Regrediu. Porque é uma questão de atenção. A Thalita, ela precisa de mais atenção do que o Tiago. Tá? Em algumas situações, sim. Então, isso a gente pode até fazer outra live. Vou até anotar aqui, como sugestão sua, pra gente fazer uma outra live sobre essa questão aí do ciúme do mais velho em relação ao mais novo. Eu posso contar até a minha história, que a minha mãe me contava. Que quando o meu irmão mais novo nasceu, eu tinha 3 anos. Eu voltei a fazer xixi na calça. Eu já não fazia mais há muito tempo. Voltei a fazer xixi. Quis mamar, mamadeira. Quis chupar chupeta. Aí a minha mãe, que era professora, ela agiu de uma forma bem sábia para eu poder perder, né? Não regredir dessa forma, vencer essa dificuldade minha aí. Eu posso contar numa outra live isso aí. Ô, Dora, é você, né? Pensei que era o Charles. Então, ô Dora, a gente pode comentar isso numa outra live, que é um assunto muito interessante, acontece com muita frequência e os pais não sabem como lidar. Vou anotar aqui para a gente falar numa outra oportunidade. Valeu pela dica, viu? Aí outra coisa que a gente vai fazer então assim, a partir dos 3 ou 4 anos a criança já tem condição de de manter esse diálogo com o adulto, de colocar o que ela pensa, o que ela quer, se é possível, se não é. Diálogo, viu, gente? Não é imposição, não. É diálogo. Aí você vai escutar a ideia da criança, a solução da criança e mostrar que a ideia dela é importante e que ela vai ser considerada e analisada, mas não necessariamente atendida. Entendeu? Então isso aí já está trabalhando a resiliência com ela. Porque você vai escutar, conversar com a criança antes de começar o combinado. A primeira coisa é você olhar para a criança, manter o contato, criar conexão, porque não adianta você, filho, olha só, amanhã a gente vai ter que ir lá na casa da sua tia, falando no celular e conversando com a criança. Tá fora, gente. Fazendo comida de costa pro menino e querendo que ele, guarda os brinquedos aí agora, já dá na hora, não sei o quê. A gente tem que combinar sobre esse negócio dos brinquedos aí que não tá dando certo, não. Você tá lá de costa pra ele, fazendo comida. Tá errado. Gente, é manter a conexão. Descer a altura da criança, olhar nos olhos. Lembra que eu já falei sobre isso? Você tá aqui, a criança tá aqui. Você vai abaixar, olhar nos olhos da criança, manter a conexão, prestar atenção, escutar o que ela tá falando, dialogar, perguntar, responder, perguntar, conversar com a criança, entrar num acordo ali. Então, aquela história, né, que eu já falei, fazer a lista das possíveis soluções dadas por cada um dos envolvidos. E, gente, principalmente, abrir mão da sua ação manipuladora. Abrir mão da sua ação controladora. Você não pode ter controle, você não pode usar os combinados para controlar o seu filho, para manipular o seu filho. Não é dessa forma que a gente faz. Então, nossa, já até passei da hora. Esse assunto dos combinados é muito longo. Exige, assim, muita paciência, aprendizado, treino. É treino, gente. Você pensa que você vai fazer os combinados e vai dar certo da primeira vez? Não vai.
É um treino, você vai aprender, o seu filho vai aprender. Então, só para voltar aqui à pergunta do meu seguidor, a partir de qual idade os combinados funcionam? Já a partir dos 2 anos de idade, a criança já começa a entender comandos simples, situações simples, e você já vai começando a trabalhar, a conversar com ela, a mostrando aquilo que é necessário ser feito, mas com coisas bem simples. A partir então dos 2 anos você já pode começar a fazer pequenos combinados com seu filho. Gente, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Essa live vai estar salva e muito legal. Sabe aquela pessoa que você pensou nela na hora que a gente estava conversando aqui? Manda essa live para ela, porque com certeza ela vai ser abençoada. Então, vai lá agora, dá um abraço apertado e demorado no seu filho. De preferência, faça isso todos os dias, do nada, sem ter um motivo. Simplesmente porque você ama o seu filho, só isso. Eu fico por aqui e amanhã estaremos aqui de volta às 7h12 da manhã, no Amor em Gotas. Beijo!